Vamos à Escritura, queridos? Abra, por favor, a sua Bíblia. Isso se você quiser acompanhar, tá? Se você quiser, nós vamos estar hoje no capítulo 27 de Mateus. Evangelho segundo Mateus. A gente vai percorrer uma porção bem maior da Escritura hoje. Então, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, vai ser bom. Vamos orar? Por favor, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos carentes de Ti, Senhor. É essa palavra que nos mantém de pé, é ela que nos dá força para caminhar nesse mundo sabendo que não estamos sozinhos, que nós temos um Deus que nos ama e que o Teu amor por nós faz toda a diferença em nossa vida, Senhor. Obrigado porque as palavras desse último hino que entoamos, elas podem ser verdade para nós. E a gente agradece mesmo quando as coisas não dão certo, na nossa perspectiva, porque a gente confia que o Senhor nos conhece melhor, que o Senhor tem um plano melhor, Deus, e que o Senhor de fato faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, coloque isso em nosso coração, que essa porção da Escritura nos ajude hoje de novo, Senhor. Que a gente possa se apegar a Ti mais uma vez. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente então, irmãos, está caminhando para o final mesmo do Evangelho. Na semana passada, se você lembra bem, a gente estava observando a vida de Judas, especificamente o período final, né, suas últimas horas, e a gente viu como esse texto fala conosco de uma perspectiva de arrependimento e remorso. A gente discutiu então a natureza do verdadeiro arrependimento diante de Deus. E hoje a gente vai então continuar essa jornada da parte final do julgamento de Jesus e de fato sua morte, condenação e depois morte, né? Então, versículo 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: "Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você?" Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto que o governador ficar muito admirado. A gente então aqui tem um recorte de um segundo momento de julgamento. A gente já tinha visto Jesus sendo julgado perante o Sinédrio de madrugada. Se você lembra bem, aqui a gente já está de manhã. Agora o dia amanheceu e aqui a gente está no primeiro dia da Páscoa, certo? De fato, a Páscoa está acontecendo. E aí então Jesus foi levado diante do governador. E se você lembra bem, na semana passada a gente conversou sobre isso, né? Jesus é condenado a partir da lei judaica. Ele é condenado por blasfêmia. Irmãos, os romanos não podiam ligar menos para isso. Da perspectiva dos romanos, que era o povo que de fato estava escravizando Israel, quem mandava na região, pouco importa o que Jesus estava fazendo com relação a Yahvé, porque os romanos não acreditavam em Yahvé. Então, para eles não fazia nenhuma diferença. Só que da perspectiva dos judeus, há um impeditivo real e concreto aqui que trava tudo. Eles precisam convencer os romanos que Jesus deve de fato morrer. E é isso que está acontecendo aqui. Ele é levado, Jesus é levado a Pilatos, ao governador, e começa esse julgamento, né? Esse tribunal em que Jesus está no centro. E aí o texto diz que em pé diante do governador, Pilatos pergunta: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus, de uma forma assim, meio enigmática, né, como sempre, ele diz: "É o Senhor que está dizendo isso." E essa é a pergunta importante, porque perceba, se Jesus diz: "Sim, eu sou o rei", isso era um ato de afronta. Ele estava se colocando como autoridade sobre os judeus. Quem era o rei dos judeus, irmãos? César. César mandava. No momento em que Jesus dissesse: "Sim, eu sou o rei", ele estaria dizendo: "Eu estou acima de César", logo, aqui a gente teria uma traição, logo Jesus seria, então, de fato, culpado de traição. Mas não é isso que ele diz, né? Jesus responde: "É o Senhor que está dizendo isso." E em textos paralelos, a gente vê que Jesus diz o seguinte: "O meu reino não é dessa terra, porque se fosse, meus súditos iam brigar por mim e iam me libertar." Então, em Mateus, Pilatos começa essa disputa com Jesus, e o que é importante você perceber aqui é,
dessa perspectiva de Jesus, e olhando para o coração de Pilatos, ele está muito inquieto. Por quê? Pilatos olha e percebe, não existe nenhuma justificativa plausível para poder condenar Jesus à morte. Ele não fez nada. Ninguém consegue fornecer uma acusação que seja embasada em testemunhas que, de fato, a partir de um olhar romano, possa dizer, não, de fato, Jesus merece morrer. Não. Eles estão lá, nessa cena, os principais sacerdotes e anciãos continuam acusando e Jesus não responde nada. É isso que diz o texto. E aí Pilatos diz, né, você não está ouvindo quantas acusações eles estão fazendo contra você? E aí, mais uma vez, a gente vê então que Jesus não responde nenhuma palavra. E a conclusão disso, a consequência disso, é que Pilatos está ficando cada vez mais admirado com o que está acontecendo. Esse homem que era governador, esse homem que estava acostumado a presidir tribunais, olha agora um homem que está sendo acusado por um sem fim de pessoas e enxerga em Jesus alguém que não se defende. E é curioso, né, irmãos? Isso vai deixando Pilatos cada vez mais nervoso, porque isso não é comum. Quando você tem um tribunal, o normal que se espera é que o que está sendo acusado se defenda. E faça isso a partir de, sei lá, um sem fim de discursos e de outras pessoas também. Não é o caso de Jesus. Eles trazem Jesus ao tribunal, não conseguem apresentar uma ofensa para ele, uma acusação contra ele, e Jesus não responde nada. E aí a coisa vai ficando pior. Só que aí, irmãos, a gente chega num impasse. Para Pilatos, e a gente, essa semana é semana de eleição, se um dia você chegar a um cargo executivo, como é o caso, a última coisa que você quer é arrumar problema com seus súditos. Claro, no Brasil não tem súditos, mas na perspectiva de Pilatos eram súditos, certo? A última coisa que Pilatos quer é arrumar confusão. Ele não pode matar Jesus, não existe motivo para matar Jesus. Só que Pilatos também não quer se indispor com quem? A gente aqui tem os principais dos sacerdotes e dos anciãos. E aí Pilatos vai apelar para um artifício, irmãos, que é absolutamente constrangedor e também muito covarde. Ele vai colocar a responsabilidade de tomada da decisão no povo. Percebe? Ele é o homem que é responsável por dizer sim, está condenado, não, não está condenado. Ele não está enxergando a condenação. O que ele faz então? Ele joga para o povo. Como é que ele faz isso? Você que conhece a história. Um pouquinho antes. O que acontece? Que? Barrabás. Olha só, irmãos, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Essa parte aqui já é absolutamente estranha, né? Você tem uma festa, vamos supor pra gente, chega uma época, sei lá, ou de Natal ou de Páscoa. E aí, as autoridades decidem pegar uma pessoa que está presa e perdoar publicamente para o povo. Isso por si só já é uma perversão da justiça. Você concorda? Alguém que está, de fato, culpado, alguém que foi culpado e que está sofrendo a pena, vai ter essa pena retirada por uma graça, por uma misericórdia. Só que o crivo disso, irmãos, é o próprio povo. Quem escolhe isso é o povo. Então é como se a gente fosse para uma praça e aí perfilassem para a gente vários condenados e a gente fosse escolher quem ia ser solto. Então, da perspectiva de Pilatos, isso é um artifício muito poderoso para ele poder sair, para ele poder tirar ele mesmo desse primeiro plano e deixar a resposta para outras pessoas. Porque, caramba, talvez você tenha perdido esse detalhe em todas as vezes que você leu. Esse povo aqui, que agora está diante do Pilatos, estava dizendo o que sobre Jesus há 3 dias atrás? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Certo? O povo estava tirando as capas, colocando na frente de Jesus no cortejo, colocando ramos também para Jesus passar e diz, esse é o rei, ele é o que vem em nome do Senhor, ele é bendito. Então qual foi o cálculo de Pilatos? Tranquilo, eu não quero condenar Jesus. Como é que eu vou fazer? Deixa o povo decidir. Por quê? O que o povo vai decidir? Libera Jesus, deixa Barrabás preso. Fala, Luquinhas. O quê? Sim, porque
o texto diz que toda a cidade fica empolvorosa com a entrada de Jesus, né? Jesus chama muita atenção. Tem a entrada triunfal, toda a cidade está agitada, e de lá ele vai direto para o templo. Indo para o templo, ele tem aquela cena da purificação, e aí então a cidade toda está agitada por causa de Jesus. Pilatos sabe disso, ele é governador. Então esse homem, para poder não fazer o que é requerido dele fazer, que é de fato julgar, ele coloca isso para o povo. E aí ele pergunta, versículo 17, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Olha o que diz o versículo 18, porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. O texto está dizendo claramente para a gente, Pilatos sabe que Jesus é inocente. Ele sabe que Jesus não tem culpa nenhuma. Ele consegue perceber na intenção daqueles homens que levaram Jesus o mal. Por quê? Eles têm inveja de Jesus. O povo segue Jesus, não segue os principais sacerdotes, e por isso ele quer, então, matá-lo. Só que aí ele não calculou bem, né? Então, Luquinhas, essa é a questão. Eu nem queria falar sobre isso agora, porque não é o centro. Mas percebam, irmãos, todas as pessoas que estão numa posição de juiz, que é o caso aqui, e seja esse tipo de juiz, seja inclusive na igreja, aqui numa liderança, as pessoas são responsáveis por fazer cumprir a justiça. As pessoas estão lá por causa de um mandato de Deus. Todo juiz, irmãos, toda autoridade, é o que diz inclusive Romanos, é colocada por Deus para exercer a justiça que vem de Deus na sociedade. Na medida em que Pilatos se exime dessa responsabilidade, o que ele está fazendo é participar desse circo que está pervertendo a justiça. Só que tem uma outra questão, tem outro motivo pelo qual ele quer soltar Jesus. Olha o que diz o versículo 19. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Que coisa não, irmãos? De novo, a gente está aqui na parte final do Evangelho e toda essa narrativa é envolta num mistério muito grande. A gente não sabe exatamente como e nem porquê, mas o fato é, a esposa de Pilatos sonhou com Jesus. E sonhando, o texto dá essa noção, que ela passa a madrugada agitada e ela manda um recado para Pilatos. Olha, não faz nada, não se envolva com ele. E qual é a palavra que ela usa para qualificar Jesus? Justo. Ele é justo. Ele não fez nada, portanto não se envolva com ele. E aí o texto diz, né? Ela afirmando, eu sofri muito por causa dele. Então, da perspectiva de Pilatos, era fácil. Jesus não fez nada, eu sei que ele é inocente, eu sei que ele não fez nada. Eu preciso soltá-lo. Minha mulher acabou de falar uma coisa que assim, é muito sintomática, irmãos. É muito forte o que ela disse. E ele quer soltar. Mas o que acontece? 20. Os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. A gente não sabe quais foram esses artifícios, a gente não sabe como esses homens fizeram isso. Mas o fato é que a liderança religiosa, os líderes do povo, os homens que mais conheciam a lei e os homens que mais viviam para cumprir a lei, conseguiram convencer o povo a pedir que soltassem Barrabás e não só isso, que condenassem Jesus à morte. Então perceba, a gente, observando Pilatos, a gente está vendo um homem que está dividido. Ele sabe o que é certo fazer, ele sabe que é o seu papel fazer. Só que ele está se indispondo com a alta cúpula dos judeus. As pessoas que estão contra ele é quem manda, é quem agita. E o povo começa a ficar inquieto. E aí é nesse momento que ele pergunta de novo, qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam, Barrabás. 22. Pilatos lhe perguntou, que faria então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam que ele seja crucificado. Pilatos continuou, que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais que seja crucificado. Aqui a gente tem de novo um embate, irmãos. Nós temos o povo e por trás do povo os principais, os sacerdotes e os anciãos e Pilatos. Pilatos está o tempo todo, gente, o que foi que esse homem fez? Por que vocês estão pedindo isso? E note, não existe nenhum tipo de resposta. Eles só ficam gritando que ele seja crucificado, que ele seja crucificado. A multidão está respondendo. Então, perceba, irmãos, a gente olha para esse texto às vezes e nota nele, ou pelo menos projeta nele, um certo diálogo assim ameno.
Irmãos, dificilmente, não é nem que dificilmente, não era isso que estava acontecendo. O povo começa a ficar cada vez mais inflamado e começa cada vez mais a falar, crucifique Jesus. E Pilatos está perguntando, mas o que foi que ele fez? Qual é o tipo de acusação? E o povo não responde. O texto diz, eles gritavam cada vez mais, que ele seja crucificado. E aqui a gente tem um problema enorme. Porque Pilatos ele está sucumbindo à emoção. Esse homem que é responsável por fazer cumprir a lei, responsável pela ordem, está ouvindo todo mundo gritar cada vez mais que Jesus seja crucificado. E aí chega o ponto, então, que ele é vencido. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, eu estou inocente do sangue desse homem. Fique o caso com vocês. Isso é verdade, irmãos? Pilatos está inocente do sangue de Jesus? Então, só que, Luquinhas, você percebe que, de novo, eu vou repetir, certo? A gente é colocado em posições que a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer. Tem algo que é certo se fazer. E esse algo precisa ser feito, inclusive, contra a vontade da maioria, muitas vezes. Era o que Pilatos devia fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Só que, por medo da pressão do povo e dos principais dos anciãos, o que ele fala? Eu não tenho culpa, eu lavo minhas mãos, vocês que estão decidindo. Isso é legítimo, irmãos? Não, não é. Simplesmente não é. Esse é o problema. Cada governador de cada micro-região do Império Romano é responsável por manter a paz no seu domínio. Quando começa assim, uma revolta, é algo que diz muito contra essa gestão que estava sendo feita. Portanto, ele sucumbe. E aí ele diz, eu estou inocente do sangue desse homem. Fique o caso com vocês. E aí o texto diz, e o povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que, irmãos, a gente conhecendo a história, a gente olhando para Jesus, sabendo quem Jesus é, essa é uma das declarações mais terríveis da Escritura. Porque aquele povo está dizendo assim, Pilatos, pode ficar tranquilo. A gente está reconhecendo que não é você. Nós estamos matando Jesus. E que a culpa do sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos depois. Que coisa não, irmãos? Tanto que em Atos, quando Pedro começa a pregar, ele volta a esse episódio e ele fala, né? Vocês mataram o Filho de Deus, e aí os judeus estão lá, olhando e dizendo assim, o que a gente faz agora? A ficha cai. Mas o fato é, Pilatos soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E sabe, irmãos, a Bíblia às vezes é tão econômica, tão mesmo, porque quando o texto diz que ele mandou açoitar Jesus, irmãos, nesse processo romano de tortura, o açoite muitas vezes já matava a pessoa. Porque eu não sei se você tem noção, quer dizer, eu sei que você não tem noção, só de vez em quando você lembra disso, mas se você já assistiu qualquer representação minimamente razoável dessa cena, o que acontece com Jesus aqui, assim, o principal, certo? O principal dos açoites, Jesus está sendo chicoteado. E o que é pior, é um chicote de couro, e vocês sabem o que eles colocavam no couro? Era pequenas peças de metal e ossos. E quebrados, exatamente. E golpeavam, então, aquele que estava sendo levado à morte. Queridos, Mateus condensa nesse verso tão pequeno um episódio que para Jesus é terrível. Jesus foi açoitado e agora ele está caminhando, então, para a morte. Acabou o julgamento, finalmente. Ele já enfrentou todas as falsas acusações. E o texto diz, então, para a gente que esses homens venceram, né? Os judeus conseguiram mobilizar esse aparato romano militar. E aí Jesus, então, caminha para a pena máxima, a capital. Ele caminha para a morte. E aí, o texto, aqui a gente vai dar alguns saltos, tá? O texto diz explicitamente para a gente
que Jesus é incapaz de carregar a própria cruz. E aqui, de novo, você, se é cristão, você precisa, meu irmão, entender que Jesus é plenamente homem, como você é, como eu sou também. Jesus está apanhando e está perdendo sangue aqui há horas já. E esse açoite é responsável por levar Jesus a um ponto extremo já dessa resistência humana. Ele não consegue mais carregar. E aí, sob esse peso da tortura, então, ele sucumbe. Jesus está moído, então. E aí você percebe claramente que o que acontece e o que segue acontecendo são episódios de sadismo, né, que se somam. O texto diz, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, que era um local mais recluso, reuniram em torno dele toda a tropa. Parece um texto assim, com requinte de crueldade, né? Jesus já foi condenado, ele era o inocente, ele já foi açoitado, e agora, depois disso, toda a tropa está reunida ao redor dele. E o texto diz que tiraram a roupa de Jesus. E quando a gente lê isso aqui, por causa das representações, a gente imagina menos do que é. Mas, de fato, Jesus está completamente nu, na frente de toda aquela tropa, já tendo apanhado a noite inteira, né? E aí o que esses homens fazem? Vestem nele um manto escarlate, um manto vermelho. Eles confeccionam uma coroa de espinhos e colocam na mão de Jesus um caniço, né? Um cetro. Tudo isso, diz Mateus, para produzir um espetáculo assim grotesco, zombando de Jesus. Eles se ajoelhavam diante dele e falavam, salve você que é rei dos judeus. Irmãos, essa coroa de espinhos, que a gente usa, a gente ressignifica o símbolo, né? A gente usa como sinal de vitória, e de fato hoje é, mas ela era fabricada de uma forma tal que a gente não conseguia locomovê-la. Depois que ela está feita, ela precisa ser colocada na cabeça da pessoa com o auxílio de pedaço de pau. Porque o ato de... não dá para segurar, é isso que eu estou dizendo. Fura tanto, são tantos espinhos, são tão longos, que você não consegue nem com jeito segurar e colocar. E foram exatamente isso que fizeram com Jesus. E aí, esse cetro que colocavam para pintá-lo como um rei, o texto diz que eles pegavam e batiam em Jesus com ele. Alguém que já está com uma coroa de espinhos na cabeça. E o texto diz, versículo 30, que cuspiam nele. Que coisa, não, irmãos? Lembra de Filipenses? Ele abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvazia para que você não ficasse vazio. É isso que está acontecendo aqui com o Criador do universo, com a estrela da manhã, com Jesus. Jesus está sofrendo na mão dos homens esse tipo de vilipêndio, né? E aí, depois de terem zombado dele, tiram o manto, o vestiram com suas próprias roupas de novo, então levaram para ser crucificado. E aqui eu não quero ficar causando um mal-estar desnecessário para você, mas só a ponto de uma coisa para você imaginar. Eu acho que você já teve essa experiência de quando você passa por um corte, ou sei lá, até uma queimadura. Quando você coloca uma roupa, gruda, não gruda? E quando você vai tirar de novo, você reabre a ferida e mais dor. O que eles estão fazendo é isso. Colocam o manto de Jesus, humilham Jesus e depois tiram para recolocar as roupas dele de novo. Puro sadismo, irmãos. E aí o texto diz então que levam Jesus para ser crucificado. E é por causa disso que Jesus precisa de ajuda. Por causa desse momento, desse suplício que ele está passando, que então ele sucumbe. E aí aparece um homem, um judeu, chamado Simão, que é de Cirene, que então é obrigado, ele é forçado a carregar a cruz. E aí, de novo, aqui os soldados estão usando a força do Estado, né? Eles obrigam um transeunte qualquer a carregar a cruz de Jesus e eles finalmente chegam ao local da crucificação. O que o texto ensina para a gente é que Jesus morre fora de Jerusalém. Novamente, o que está acontecendo aqui é o cumprimento das profecias, né? Não sei se você lembra disso, mas no Pentateuco, quando o povo
usando os animais, simbolizavam essa transmissão de pecados. Você lembra que um bode era enviado para fora do acampamento, simbolizando que os pecados estão indo para longe e o povo fica assim. É mais ou menos o que está acontecendo, né? Jesus morre fora de Jerusalém. E aqui existe uma coisa que é impressionante na narrativa, irmãos. A gente chega no clímax da história. Jesus, que é a personagem principal, está enfrentando a morte. Um processo que é terrível, que é doloroso, que é cruel demais. Mas como é que Mateus narra? E aqui eu quero que você note isso. Por favor, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Chegou no momento principal da história, tá? Jesus vai morrer. A forma como Jesus morre é absolutamente sintomática. E é importante para a narrativa. Mas como é que Mateus escreve? Versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte. O que eu estou querendo mostrar para você é o ato da crucificação não aparece no primeiro plano da narrativa, você percebe? É muito rápido, é muito econômico. Nem somente um dos evangelistas descreve como foi a crucificação de Jesus. O que eu estou querendo dizer para você? Eles não colocam ênfase no processo mecânico. Percebe? Eles não vão descrevendo exatamente o que acontece com Jesus. Ele diz, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas. A ênfase está nas roupas. A ênfase está no repartir as roupas. Por quê? Isso é muito importante, irmãos. Por que Mateus, ao invés de descrever esse estado de Jesus, a dor de Jesus, ele fala sobre as roupas? A questão é exatamente essa, Lucas. O centro desse relato não é explorar os detalhes do suplício de Jesus. Vocês, muito provavelmente, irmãos, viram o filme de Mel Gibson, há alguns anos que saiu. O filme inteiro coloca uma dramaticidade muito grande na forma que Jesus foi morto, em como ele sofreu. Inclusive, eu lembro demais, eu estava numa igreja e a gente estava na época da Páscoa. E aí chamaram para falar, no dia da Páscoa, um médico. Por quê? Porque ele passou, 40 minutos descrevendo para a gente o que Jesus sentiu em termos físicos naquele momento. Então, assim, é uma descrição muito emocionante, mexe muito com a gente, mas hoje eu consigo perceber que está dissociado do que o texto está querendo mostrar. Porque, perceba, Mateus não está querendo fazer você se condoer com o que aconteceu com Jesus no detalhe. Porque ele poderia ter dito, né? Então pegaram um prego e aí posicionaram no... Sabe, essa descrição, assim, desse espetáculo. Ele podia colocar, assim, uma lentidão, né, nos cravos rasgando a carne de Jesus, no peso de Jesus, sentir o próprio corpo sucumbindo, desse calor, né, da vergonha. O sofrimento de Jesus, irmãos, apesar de ser real e terrível, não é o centro do relato. Não é. Não é o elemento mais importante da cena. De novo, irmãos, a gente tem diante de nós um evangelho. A gente não tem uma biografia. Mateus não está preocupado em colocar a gente aqui emocionado com o sofrimento físico de Jesus. Não é isso. O tempo todo esse texto está dizendo para a gente, Jesus está cumprindo todas as profecias. O plano de Deus que começou no capítulo 3 de Gênesis, agora está chegando no seu ponto máximo. Finalmente, Jesus está vencendo a serpente. O filho da mulher veio e está pisando na cabeça da serpente. Esse é o centro. Muito mais importante do que deixar você emocionado. E você entende o que eu estou querendo dizer. Irmãos, quantas pessoas saem emocionadas daquele filme de Jesus? E quantas pessoas se entregam a Jesus a partir daquele relato? Aquela coisa emociona, deixa as pessoas assim, num estado generalizado de angústia, mas isso não provoca mudança de vida. Por quê? Porque não é o centro. O centro aqui, o que Mateus está fazendo é deslocar nosso olhar para outra coisa. Mateus está falando das profecias, aí Luquinhas falou, existe uma citação direta do Salmo 22, 18. Jesus é aquele que teve as suas roupas divididas. Ou seja, do começo ao final, e aqui eu até pensei em fazer isso, mas eu escolhi não. Se você olhar com calma e você procurar isso no Google, você vai ver como esse trecho, esse capítulo de Mateus, tem conexões com o Antigo Testamento, assim, a profusão. São muitas e muitas profecias, irmãos, coisas escritas há mais de 1000 anos atrás desse evento, já dizendo o que ia acontecer. Eu vou dizer uma só para você.
Olha que coisa absolutamente incrível. Existe um salmo escrito por Davi dizendo: e perfuraram minhas mãos e os meus pés. Isso se cumpre em Jesus aqui, óbvio. O que é louco? Não existia crucificação quando Davi escreveu isso. Quem inventou a crucificação foram os romanos, 1000 anos depois. Davi profetiza 1000 anos antes a forma exata como Jesus ia morrer. E, de fato, todo o plano de Deus que foi posto em marcha atinge o ápice aqui. Então, muito mais importante do que ficar pensando nos detalhes, é você entender o centro da narrativa. E o centro da narrativa não está mostrando para você a dor física de Jesus, está mostrando como foi difícil e penoso para Jesus seguir a vontade de Deus para salvar você. Por causa de você. Pensando em você. Jesus agora está vindo e ele está inaugurando esse reino de Deus que de fato chegou. Deus agora está habitando entre os homens. O que está acontecendo aqui não é a morte de um mártir. Sabe por quê? Porque olhar para Jesus dessa forma é diminuir o nosso Salvador. Todas as vezes que as pessoas olham para Jesus como um exemplo de abnegação, um exemplo de alguém que sofreu muito e sofreu calado, e a gente tem que aprender isso com ele também, é diminuir o que Jesus fez. Jesus não é um mártir, irmãos. Jesus não morreu para dar exemplo para a gente, não tem nada a ver com isso. Jesus morreu no nosso lugar para substituir a morte que devia ser sua. Todos esses sofrimentos físicos que estão aqui deviam ser seus e muito mais do que isso. Mas ele foi no seu lugar e foi no meu também. E aí, o que Mateus vai mostrar agora, ele usa um artifício que talvez você tenha perdido nas suas leituras, mas Mateus usa para falar da morte de Jesus ironia o tempo todo. O que é ironia? É a disparidade entre a expressão e a compreensão. Uma palavra ou ação que põe em questão a plateia. A plateia, então, não entende o significado e a personagem sim, ou vice-versa. O que eu quero dizer? Tem dois planos de consciência. A gente olha o que está acontecendo, as personagens não estão entendendo, mas a gente que vê a figura total entende. O que eu quero dizer? Daqui para frente vai ser só isso, certo? Por cima da cabeça, versículo 37, de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Note, essa tábua escrito, este é Jesus, o Rei dos Judeus, foi posta sobre Jesus como uma acusação. E como uma acusação jocosa. Eles estão querendo humilhar Jesus, dizendo isso. Você não disse que era o rei? Você não é o poderoso? Está aqui, esse é o rei de vocês. Ou seja, para os que estão na cena, para os que estão olhando aquilo, os mestres da lei, os principais sacerdotes, aquilo é o exemplo de que Jesus não é o rei dos judeus, você entende? A placa está lá para dizer o seguinte: olha, esse homem estava mentindo o tempo todo. Por quê? Porque rei não morre. Messias não morre. Messias reina eternamente. E o que Mateus está mostrando para a gente? É justamente por ele ser o rei dos judeus que ele está morrendo. Você percebe? Caramba, é exatamente o contrário. É uma perversão total da expectativa da cena. Eles continuam zombando. Está aí, ó. Ele é o rei. Ele é o bonzão, mas está aí pregado. Mas nós que somos espectadores, a gente entende. Finalmente, depois de a gente acompanhar toda essa jornada, a gente finalmente pode responder a pergunta que perpassa todo o evangelho de Mateus, que é: quem é Jesus? Desde o começo estão perguntando: quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Ele é o rei dos judeus. E a pergunta, como é que pode um rei morrer, é a pergunta precisamente invertida, ao contrário. Ele é o rei dos judeus porque ele está morrendo. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um rei, né? Crucificado com 2 ladrões. 2 criminosos, irmãos, quaisquer. Esse verdadeiro rei, né, que está oculto do resto da peça toda, a gente consegue vê-lo. E aí o texto diz: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça da cruz. Eu não sei se você consegue ver aqui, mas o que está acontecendo é uma reencenação da tentação de Jesus no capítulo 4. Lembra? Jesus escuta no batismo o seguinte: você, no caso de Mateus, este é o meu filho amado, em Marcos é você é o meu filho amado.
Jesus escuta, Deus está dizendo, esse aqui é o meu filho, eu amo o meu filho. Aí o diabo fala o que para Jesus? Você é filho de Deus? Então transforma as pedras em pães. Você é filho de Deus? Então fique rico. Leonel falou domingo, né? Aqui está acontecendo exatamente a mesma coisa. As pessoas que passam dizem assim, você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então desce da cruz. Eu não sei se você percebe, irmãos, mas o evangelho do começo ao final, e aqui a gente está nas duas pontas, né? O evangelho Mateus está dizendo para a gente de uma forma muito clara. Nós entendemos que se a gente é filho do rei, então a gente pode fazer qualquer coisa. Se a gente é filho do rei, a gente não passa fome. Se a gente é filho do rei, a gente tem roupa rica. Se a gente é filho do rei, a gente mora no palácio. Essa é a lógica. Se você é realmente poderoso, se você tem uma força que não tem limites, o que você faz com ela? Se salva. E aí eles olham para Jesus e falam, se ele está morrendo, se ele não desce, isso é uma prova que ele não é o Filho de Deus. O que Mateus mostra para a gente, irmãos? O que a gente entende? É exatamente porque ele é Filho de Deus que ele não desce da cruz. Jesus prova a filiação não pelo poder, irmãos, que ele tinha. Sabe, lembra quando Jesus é preso? Eu acho que é no Evangelho de João que o texto é narrado dessa forma. Quando Pedro arranca a orelha do soldado, Jesus recoloca e diz para Pedro, Pedro, se eu quisesse, eu pedia e meu pai ia me enviar, e aí o número que ele coloca é milhões e milhões de anjos. Um número tão grande que você não consegue contar. O que Jesus está dizendo é, eu tenho poder para me salvar a qualquer momento. Eu posso descer da cruz. E, irmãos, eu lembro demais de um pastor que falou uma coisa, eu concordo muito com ele. É ridículo esse tipo de tentação que o diabo coloca sobre Jesus, né? Um estalar de Jesus e toda a criação era desfeita, irmãos. Ele não podia só descer da cruz, ele podia fulminar todas aquelas pessoas que estavam ali instantaneamente, com um sopro. E aí o que Jesus ensina na cruz, nesse momento supremo é, eu provo que eu sou filho de Deus justamente porque eu não uso o meu poder para mim mesmo. Eu sou filho de Deus porque eu obedeço a Deus. Ironia, de novo. E tem uma última. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos. Olha só, irmãos, a gente tem os ladrões que estavam humilhando Jesus, os transeuntes também, e agora a gente tem os principais sacerdotes, escribas e anciãos, zombando diziam, ele salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. E é rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Ele confiou em Deus, pois então que Deus venha livrá-lo, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse, eu sou filho de Deus. É a mesma lógica. Eles estão dizendo assim, ele não passou esses 3 anos salvando todo mundo? Por que ele não salva ele mesmo então agora? E aí sabe qual é a ironia, irmãos? Para Jesus poder salvar os outros, o que ele precisa fazer? Não salvar a si mesmo. Aqueles homens que são os que estudaram a lei de cabo a rabo a vida inteira, eles não conseguiam entender uma coisa muito simples. Era justamente porque Jesus não salvava a si mesmo que ele provava ser o rei de Israel e que ele salvava os outros. Tudo isso acontecendo, irmãos, naquele momento do maior drama da vida de Jesus. Muito mais importante do que a dor física de Jesus é Mateus mostrando para a gente que esse homem obedeceu desde o dia que ele nasceu até esse momento da crucificação. Ele teve uma vida inteira fazendo o tempo todo o que o Pai mandou fazer, sem buscar o próprio benefício em nenhum momento que fosse. Esse é Jesus, irmãos. E aí o texto diz também, os ladrões que haviam sido crucificados o insultavam. Até o fim, esse homem sendo insultado. E aí o texto diz então que a natureza reage, né? A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até às 3 da tarde. Ficou escuro. Toda a terra passou por esse evento de escuridão. A ausência de luz, né? Falta de orientação. As trevas vencem. Esse é o momento das trevas, irmãos. Esse é o momento em que as trevas venceram. E aí, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clama em alta voz dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. E isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é um momento tão
tão profundo, que nenhum de nós consegue entender. Desde a eternidade, a trindade perfeita que se relacionava, vivendo em perfeita harmonia, em amor, aqui há um rompimento pela primeira vez na relação de Deus consigo mesmo. Ele diz, meu Deus, por que você me abandonou? É uma expressão direta do Salmo, Salmos 22, verso 1. É literalmente o que é dito no Salmo. Por que você me abandonou? Por que você me deixou sozinho? No pior momento, né? Onde eu mais precisava. Por que você me deixou de lado? É o que Jesus está dizendo. Se a natureza está em trevas, irmãos, Jesus também. A alma desse homem está em trevas porque ele está sentindo o abandono de Deus. Ele está no auge do sofrimento. E aí, esse tom continua o mesmo, né? As pessoas dizem assim, não vamos ajudar não. Ele está chamando Elias. Eles pegam uma esponja, embebem em vinagre. E aqui, talvez você nunca tenha entendido isso, mas a noção é, deram para Jesus uma coisa muito amarga para beber, porque era um tipo de erva que também era venenosa. E com isso ela amortecia os sentidos. É como se fosse um anestésico. E Jesus não bebe, né? E a gente chega no ponto mais alto. Jesus, clamando em alta voz, outra vez, entregou o seu espírito. Finalmente Jesus morreu, irmãos. Nesse momento, então, o Filho amado de Deus morre. E aí, eu não sei se você tem essa experiência, mas por muitos e muitos anos eu li a Bíblia do começo ao final, Gênesis, Apocalipse. E o que eu fazia era ler em versões diferentes. Eu primeiro li a NVI, depois a Nova Almeida e assim dentro. Todas as vezes que eu chegava nesse versículo, era o meu versículo mais grifado. Era o que eu mais anotava, sempre. Porque é o mais importante sempre. Quando Jesus morre, a partir do momento que Jesus morreu, o que acontece? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que isso significa, irmãos? O que significa o véu se rasgar de céu a baixo? Não é exatamente isso. Acesso a Deus agora está possível para nós também. Irmãos, eu não sei, a gente fala disso sempre. Eu não sei se você entende de fato o que está acontecendo aqui. Você tem noção que o povo de Deus caminhou com ele durante milênios e o povo não tinha acesso a Deus? Deus estava recluso, Deus estava fechado. E sabe, irmãos, para os verdadeiros filhos de Deus, e Israel, a gente tinha os verdadeiros filhos de Deus, o pecado dói, o pecado constrange, e você precisa de uma reconexão com o seu próprio Deus para ser feliz. Não dá para ser feliz sem ter essa relação com Deus, só que era uma relação mediada, sempre. É uma relação que sempre precisava de um sem fim de A gente tinha todo o sistema sacrificial, a gente tinha todo o levirato, também tinha todo o sistema sacerdotal, para comunicar uma coisa, você não consegue chegar até Deus. Entre Deus e você tem um abismo, você não consegue acesso a Ele. Uma vez só por ano, um homem só, durante milênios. E quando Jesus morre, esse véu, que, meus irmãos, era muito grosso, certo? Ele era tecido de uma forma que ele era não só pesado, como era assim, intransponível. O fato dele ter se rasgado do alto a baixo quer dizer que Deus interviu diretamente. O que aconteceu é essa presença de Deus, que estava confinada a um local, agora se espalha por toda a terra. E todas as pessoas agora têm acesso direto à presença de Deus mais íntima possível. Isso quer dizer você hoje. Caramba, você não precisa de absolutamente ninguém para acessar Deus. Ninguém. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhuma denominação, nada. Todas as pessoas têm acesso direto a Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus, até o fim, caminhou em obediência e morreu para abrir esse caminho para nós. Vamos ler só o final? Versículo 57 em diante. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus.
Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. E aí é o comentário de Mateus de novo, né? Quem que estava lá? Sentadas na frente do túmulo, a gente tem Maria Madalena e a outra Maria. E assim a gente tem a morte de Jesus, irmãos. Essa morte terrível, essa morte cruenta, essa morte envolta em tortura. Eu não sei se você percebe, mas assim, o texto é muito claro em mostrar pra gente que essa é a hora das trevas, que começou muito antes. Quando você lembra, né? O texto diz que quando Judas saiu para trás de Jesus, ele foi e era noite. A noite chegou, a noite cai, trevas do começo até o fim. Aqui agora, então, a gente tem a morte de Deus. Deus morreu, Deus foi enterrado. E a gente tem, então, esse momento em que a missão de Jesus está derrotada, nessa perspectiva humana. No dia seguinte, versículo 62, que é o dia da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior que o primeiro. E Pilatos respondeu: um escolta estará à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. E indo, montaram guarda no túmulo, selando a pedra e deixando ali um escolta. Jesus está no túmulo. A gente tem essa escavação na rocha, vedada por uma rocha ainda maior, e a gente tem uma guarda. E é assim que acaba, então, a sexta-feira. Uma coisa que eu gostaria de que você saísse pensando. Eu tenho conversado com o pastor Alfredo algumas sugestões para Páscoa. A gente vai ter uma semana entre esse texto e o próximo. Eu queria que você tentasse imaginar o que foi para os discípulos aquele momento. Sabe, porque eles andaram com Jesus 3 anos, vendo Jesus fazer todo tipo de milagre, desde curar pequenas doenças, entre aspas, né, pequenas, até ressuscitar mortos. Jesus andou por sobre as águas. E eles tinham uma expectativa de que assim ia acontecer tudo. Finalmente os problemas iam estar resolvidos para sempre. E a história nesse ponto se encerra com um buraco. E Jesus morreu. O amigo morreu. O sonho morreu. A esperança morreu e todo mundo vai para casa. E é aqui que a gente vai deixar o texto. Até semana que vem. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a entender de novo essa mensagem. E, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi em frente e não desistiu por nós, Pai. Senhor, eu tenho plena convicção que eu não sou merecedor disso, Senhor. Eu não sei por que o Senhor escolheu enfrentar tudo isso por mim. Eu realmente não sei, Senhor. Mas eu te agradeço porque o teu amor é incompreensível e é muito maior do que eu consigo imaginar. E é assim para mim, é assim para os meus irmãos também, Pai. Muito obrigado porque o Senhor foi obediente e obrigado porque o Senhor nos ensina que caminhar contigo é uma caminhada em obediência, que não faz com que os benefícios sejam nossos, mas que a gente viva para cumprir a tua vontade, Senhor. Nos ajuda a perceber no exemplo de Jesus isso. Nos ajuda a continuar seguindo em frente, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe o que é isso, irmão Paulo? Por que eu estou fazendo questão de não falar o restante? A gente lê esse texto e existe uma diferença entre o tempo de leitura e o tempo dos eventos. A gente já tem o próximo capítulo na nossa mão. A gente já sabe o que vai acontecer. Só que houve uma sexta-feira à noite e houve um sábado todo em silêncio também. E eu queria que você experimentasse isso em algum nível. Porque isso faz parte da caminhada com Jesus. Houve um momento em que os discípulos estavam absolutamente decepcionados com Jesus. Porque Jesus não era o que eles imaginavam, Jesus os enganou e Jesus os abandonou da perspectiva deles. E isso acontece com você, acontece comigo também, sempre, sempre. Vai chegar o momento em que você vai pensar assim, cara, deu tudo errado. Eu confiei nele, eu coloquei tudo nele, olha aqui, que história é essa? Ele morreu.
Eu vou deixar vocês com esse dissabor, porque é intencional, tá? É ruim, esse texto é ruim, esse texto é difícil, porque a gente acabou de ler hoje o maior pecado que já existiu na história da humanidade. Irmãos, pega aí a pior coisa que você possa imaginar. Hitler, quem é Hitler perto disso? 7 milhões de judeus, tá, mas quem morreu foi o Filho de Deus. Pelas nossas mãos, tá? Você gosta de se imaginar como as mulheres que estavam lá no sepulcro? Provavelmente você era o soldado que estava pregando Jesus na cruz. Então, fica com esse texto. Semana que vem a gente conversa, tá bom?